Olá pessoal, ele aqui mais uma vez e hoje eu estou aqui para abordar para vocês como foi a minha gestação aqui em Portugal, estando eu ainda em situação irregular. Então, assim, antes de mais nada, gente, quem gostar do vídeo, não esquece, tá? Dá o seu like, compartilha. E eu vou fazer uma abordagem rápida. Então, quem tiver, assim, alguma dúvida, algum questionamento, pode ir lá nos comentários também fazer perguntas, que eu faço um outro vídeo depois para estar somente respondendo a esses questionamentos, tá bem? Porque o que eu vou fazer agora é uma abordagem superficial. Então, se vocês quiserem algo mais detalhado, vai lá nos comentários e pede alguma informação que eu possa estar trazendo para vocês em um próximo vídeo, tá bem? Então, assim, primeira pergunta assim que eu gostaria de deixar claro que algumas pessoas me fazem logo de cara é: se eu planejei essa gravidez e se eu engravidei para poder me regularizar aqui no país? Não, nenhuma coisa nem outra. Eu não planejei essa gravidez, tá? Até porque eu não estava numa boa situação, já que eu estava ainda irregular. Então eu estava enfrentando barreiras, rompendo barreiras. Seria mais uma, e foi de fato. Tá bem? E também não foi para me regularizar, muito menos para conseguir cidadania. Por quê? Porque eu não iria. Eu me regularizei por outros meios, foi através do agregado familiar, através do meu marido. Então, eu já estava buscando por esse meio. E também que eu não tinha direito, não tenho direito à cidadania, visto que a cidadania, ela só é atribuída nesse caso de uma gravidez, né? No caso, a cidadania para o meu filho seria somente atribuída a ele se eu já tivesse 2 anos de residência aqui no país. E não era o caso. Eu vim conseguir a minha residência justamente nesse período da gestação, tá bem? Então, eu queria deixar isso claro, até porque muita gente pergunta, né? Ah, você engravidou para conseguir cidadania? Não, tá bem? Não foi isso, o caminho não foi esse, também não planejei nada. Tudo aconteceu, tudo foi permissão de Deus, como eu costumo dizer. Foi permissão de Deus, porque muita coisa inesperada aconteceu também nesse período, inclusive o Covid-19. Porque no meu planejamento, gente, eu já estava aqui, né, quando eu vim a engravidar no país, eu já estava aqui há 1 ano e meio, então já tinha excedido o meu prazo de ter que trabalhar, de eu buscar por me regularizar por meus meios, não por um reagrupamento familiar. Eu poderia ter conseguido mais rápido por meio de trabalho, porém eu tive várias dificuldades que eu tive que enfrentar aqui. Uma delas foi, por exemplo, colocar o Heitor em uma escola, no infantário, para que eu pudesse trabalhar. Então, não consegui logo de cara colocar o Heitor no infantário, certo? E como eu costumo dizer assim para algumas pessoas próximas, eu digo, eu engravidei num momento de Deus. Eu não planejei, mas foi Deus quem planejou o melhor para mim. Porque, de qualquer forma, eu não contava, por exemplo, com o Covid-19, acho que nem eu nem ninguém, né, gente, contava com isso. Então, de qualquer forma, não iria poder estar trabalhando nesse período, porque com o Covid-19, a situação do país, depois eu faço um outro vídeo relatando para vocês melhor como é que foi o impacto aqui. Nós tivemos um período de que realmente ficamos dentro de casa, confinados. Então, quem trabalhava estava sendo demitido, imagina quem estava procurando emprego, não tinha como estar trabalhando. Então, por isso que eu digo, foi permissão de Deus, era o momento, se era para ter um segundo filho, o momento foi aquele de fato, foi esse de fato, tá bem? Quais foram os desafios que eu enfrentei estando eu irregular? Foram muitos, desde o princípio, né? Foram muitos, mas deu tudo muito certo no final, o que importa. A princípio, o que acontece? Quando eu descobri que eu estou grávida, quais foram os primeiros caminhos que eu tive que percorrer? O primeiro passo é comparecer ao posto de saúde. Então, foi o que eu fiz. Fui ao posto de saúde, eles disseram para mim que eu deveria comprovar a minha gravidez através de um teste de farmácia. Então, eu fui até a farmácia, comprei o teste de gravidez e estava lá um positivo para eles, né? Entreguei no posto de saúde e aí sim eles começaram o meu primeiro atendimento. Esse primeiro atendimento eu tive que pagar. Tive que pagar porque eu não tinha informação até então. Então, eu seguia aquilo que eles me diziam lá no posto. Então, eu tive que pagar uma primeira consulta com o médico. Passando por essa primeira consulta, aí eu consegui um documento de isenção. Deixa eu só voltar e explicar uma coisa, gente. Eu tinha o documento PB4, como eu já abordei em um outro vídeo, né, que é um documento muito importante quando se sai do país para você ter direito à assistência médica aqui, que é um acordo que existe entre Brasil e Portugal. Então, dá atendimento, direito ao atendimento na assistência pública. Eu tinha esse documento. Porém, como eu já estava 1 ano e meio, ele venceu, porque esse documento, ele dá o direito a apenas 1 ano, ele tem um prazo de validade apenas de 1 ano aqui. Então, ele já tinha excedido esse prazo. Tem como renovar? Tem como renovar, mas eu não tinha feito a renovação. Então, eu passei por tudo isso, de ter que ir no posto
E aí eles dizeram, eu não tinha número de utente, né? Porque o que regulariza aqui para que você tenha direito a atendimento, a assistência de saúde pública, é o número de utente, e você só tem direito a esse número de utente se você tem o título de residência, que é a regularização. Então, como eu não tinha nada disso, então, teoricamente, eu não tinha direito. Mas, estando grávida, existe uma lei que protege as grávidas. Então, essa informação, a primeira pessoa com quem eu obtive essa informação foi com a obstetra, desculpa, não foi a obstetra, foi com a médica por onde eu passei pelo primeiro atendimento. Então, ela me deu já de cara esse documento de isenção, que lá tem a lei, tudo direitinho, eu li a informação, e onde dá direito às mulheres que estão grávidas aqui em Portugal, estando ela regular ou não no país, dá esse direito de ter aos atendimentos públicos sem precisar pagar. Enfim, mesmo assim, eu enfrentei algumas situações, porque como eu paguei a minha primeira consulta, então as minhas guias, que a médica, que ela mesma me passou essa informação que eu não precisaria pagar, mas ela emitiu as guias para o particular, porque a minha primeira consulta foi particular. Então o sistema foi o particular. E essas consultas eram muito caras mesmo. As consultas não, desculpa. Eram as guias para fazer os primeiros exames. Então aí eu busquei, porque aí eu já tinha informação de que a grávida não paga, né? Eu busquei e-mails, busquei também, gente, o atendimento às associações de apoio ao imigrante. Então foi aí onde eu comecei a conhecer algumas associações que também me passaram algumas informações dos meus direitos, né, de grávida, mesmo sendo imigrante e mesmo estando irregular. E aí pronto, foi aonde eu consegui obter informação e fui para o posto brigar para poder ter os meus direitos, que não foi fácil. Eu tive que procurar a assistência social do posto para mudar as minhas guias, para que eu não pudesse pagar todos aqueles absurdos de exames, que seria muito caro. E aí eu consegui, né, brigando, chorando no posto de saúde, eu consegui de fato mudar essas guias, e aí ela me deu para o atendimento público e eu não paguei, tá bem? Mesmo assim, sempre tinha um forte impacto com o posto de saúde pelo fato de eu não ter o número de utente, eu não ter médico de família. Então foram vários obstáculos que surgiam, aonde aconteceu que a médica, né, fez minha transferência para o hospital, porque aqui em Portugal você é atendido num posto de saúde, que o posto de saúde aqui, gente, é no nível de hospital, tá? São ótimos, tem tudo, tem enfermaria, tem todos os médicos. Então, a gente sempre se consulta nos postos de saúde, que são postos de saúde a nível de hospital aí do Brasil. Então, assim, mas aí quando a gente parte para o hospital ele é ainda maior, com mais recursos ainda. Então, eles tiveram que fazer essa minha transferência pela minha situação. Normalmente, as grávidas que fazem, né, todo o atendimento no hospital, como eu fiz, são grávidas que estão em alguma situação de risco. Não foi o meu caso, eu não estava em situação de risco de gravidez, de gestação, algum risco de saúde, por exemplo, grávidas que têm diabetes. Então, são essas grávidas que normalmente fazem esse acompanhamento já direto com o hospital onde vai ganhar o bebê. Mas no meu caso, foi pela situação de irregularidade. Eles me encaminharam para o posto para que eu não tivesse tendo todos os constrangimentos que eu estava tendo que passar já lá no posto. Então, eu fui direto para o hospital. Pronto, foi a melhor coisa que me aconteceu, porque, gente, eu vou te falar, o hospital aqui é de outro mundo, tá? Não tem nada a ver. Olha, aqui no Brasil, eu vou fazer uma comparação assim, não para ofender, eu amo meu país, tá, gente? De paixão, amo minha cultura, mas infelizmente todo mundo sabe que a situação da saúde pública no Brasil não é fácil. E meu primeiro parto não foi simples. E olha que eu tava no meu país, em situação totalmente legal, né? Eu tinha plano de saúde, meu plano de saúde não autorizou meu parto particular, eu fui pro público. Foi um dia também muito complicado, porque estava tendo uma greve, né, no país, justamente greve de funcionários públicos, então tinha muitos médicos ausentes. Então, meu primeiro parto não foi fácil aí no Brasil. Em comparação, mesmo estando ilegal aqui, irregular, desculpa, eu não estava ilegal, tá, gente? Depois eu vou fazer um vídeo para vocês com essa abordagem, comentando sobre o que é ser irregular e o que é ser ilegal. Eu nunca estive ilegal, eu estive irregular aqui no país. Hoje não mais, hoje eu já tenho documento. Mas enfim, mesmo estando irregular,
Tive as dificuldades, claro, né, de burocracias, burocrática, mas a partir do momento que eu fui encaminhada para o hospital, todo o meu tratamento foi de excelência. Então, eu tive todo o meu pré-natal, né, acompanhado por um obstetra todos os meses, tudo certinho, todos os exames passaram então a ser feitos lá mesmo no hospital. Então, foi maravilhoso, muito, se eu for comparar como foi, né, o meu atendimento no Brasil e em Portugal, foi muito melhor aqui, onde eu estava irregular, do que no meu país, onde eu era nativa. Então, enfim, né, chegou o dia 7 de setembro, o Arthur nasceu, né, o hospital maravilhoso, não foi um parto também muito bom, em comparado, o primeiro foi mais difícil, né? Também, normalmente, o primeiro parto é mais complicado, é mais doloroso. Mas aqui eu tive algumas situações que no país, por exemplo, no Brasil, eu desconhecia. Aqui eu tive direito, eu fiz questão de sempre deixar claro que eu queria parto normal, né? E aqui, a diferencial foi que eu levei como é que fala? Uma anestesia, mesmo parto sendo normal, chamada epidural, né? Então, para mim foi novidade, porque no Brasil não tive epidural, eu tive parto normal, senti todas as dores. E aqui não, a partir do momento que a mulher sente dor, eles perguntam se você quer ter, né, a epidural ou não. Então, a priori eu disse que não, medo, né? Eu digo, nossa, vai paralisar as pernas. Aí depois, quando eu conheci o anestesista e ele veio até a mim fazer a pergunta, você tem certeza que você não vai levar a epidural? Eu tava sentindo muita dor, muitas dores. E aí eu me informei mais, né, a respeito da anestesia, foi onde ele me explicou tudo direitinho, os efeitos colaterais, eu iria sim sentir minhas pernas, a epidural não é a mesma coisa de uma hack. Então eu decidi sim, né, eu quero epidural e eu acabei levando sim, né, a anestesia epidural e foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu quase não senti dor, né, e aí, imediatamente as dores foram cessando, no momento, a partir do momento que eu recebi a epidural e o Arthur nasceu muito rápido, graças a Deus. Fiquei no hospital, né, tendo todo o atendimento de excelência. Detalhe, eu já tinha o título de residência, o meu título de residência, ele saiu, eu recebi ele em casa no dia 4. Eu dei entrada no procedimento no dia 20, quer dizer, passei pelo CEF no dia 27. E o hospital ainda não estava no meu cadastro constando que eu já estava em situação regular no país. Então, mesmo estando, né, eles achando que eu estava em situação irregular, eu tive todo atendimento de excelência, como se eu estivesse em situação regular. Não faz diferença, tá? Eles não fizeram diferença no atendimento, foi muito bom. Então, gente, é isso aí. O que eu tinha de informação para hoje era estar traçando para vocês essas curiosidades. Muita gente perguntando, né, como foi seu parto, né, você engravidou querendo, né, ou não, não foi planejado, foi para ter cidadania. Não, gente, eu não tenho direito, nem Arthur tem direito, né, uma cidadania portuguesa, simplesmente porque a GNN aqui não é assim que as coisas funcionam, não é assim que funciona a lei. O Arthur até teria direito, se eu tivesse 2 anos de residência aqui no país. Tem até uma alteração na lei aí para ser aprovada, onde vai dar direito a quem já tem 1 ano. Mesmo se eu não tenho 1 ano, nem eu e nem o William ainda não temos, porque o William também conseguiu a residência dele 1 ano. E a lei nova diz que um dos progenitores, ou o pai ou a mãe, tem que ter pelo menos 1 ano de residência no país para que a criança venha ter direito à cidadania, não sou eu. Tá bem? Então, quero só deixar isso claro também. No mais, é isso aí. Deixem aí nos comentários dúvidas, questionamentos, se quiserem saber algo mais também, tá bom? Coloca aí nos comentários que eu faço um outro vídeo e respondo a todos vocês. Beijo, até o próximo.